queridos alunos! Chegamos ao fim da nossa disciplina de estoques. Estamos hoje na quinta competência, que se chama Conhecer um sistema de compras e estoques. Na verdade, nós hoje vamos discutir alguns assuntos, como o controle de estoques e compras e o próprio processo de modernização do sistema de compras. Falando sobre o processo de compras, muitas pessoas acreditam que o processo de compras é apenas o ato de comprar. Quando, na verdade, quando a gente fala de processos, a gente está falando de muitas atividades, pois um processo é composto por várias atividades. Então, já essa própria explicação desmistifica um pouco aquele conceito antigo de que comprar é processo de compras. O processo de compras, pessoal, ele é formado por várias atividades. No próximo slide, vocês vão ver um fluxo que apresenta um pouco disso. O comprador começa recebendo as requisições. Então, os clientes internos passam as requisições ou pedidos de compras para esse setor de suprimentos ou compras. E esse comprador, quando recebe, ele dá início a uma seleção de fornecedores. Para quê? Ele vai buscar entre aqueles fornecedores que ele já tem cadastrados ou até outros novos no mercado, aquele fornecedor que vai atender melhor ao que o cliente pediu, considerando fatores como qualidade, prazo de entrega, preço, entre muitos outros. Então, após ele selecionar esses fornecedores, ele vai determinar os preços corretos. Cada fornecedor desse vai apresentar um preço específico que pode atender aquele cliente ou não. Só que o comprador ele vai avaliar, ele vai fazer uma série de avaliações, não só considerando o preço, porque às vezes ele tem um item que é mais caro, mas a empresa precisa daquele item rápido. Então, o preço não é o único fator que ele vai avaliar nessa questão, nessa negociação. Uma vez que ele definiu quem é o fornecedor, ele vai emitir o pedido de compras. Ou seja, ele vai gerar formalmente para o fornecedor aquela informação de solicitação para que seja comprado um item. Depois que ele emitir esses pedidos, ele não vai simplesmente deixar para lá, ele precisa acompanhar o andamento daquele pedido, porque ele precisa garantir que os prazos serão cumpridos. Então, quando aquele material chegar na empresa, é preciso haver na empresa uma sistemática de interação tão forte de comunicação que o setor de compra seja informado que aquele item chegou à empresa para que ele possa avaliar como é que foi o desempenho desse fornecedor. Ele cumpriu o prazo estabelecido? E aí, daí por diante, são só questões de rotinas de pagamento que o comprador pode ajudar, dependendo do tipo da empresa e das rotinas da empresa. Mas o mais importante é que vocês entendam que não basta simplesmente comprar. Hoje, nos dias de hoje, a agilidade e rapidez trazem vantagem competitiva para as empresas. E não só dos outros setores, mas também do setor de compras. Porque muitas vezes se pensa só no ponto de vender. Vamos ser mais ágeis no setor comercial. O setor de vendas tem que ser muito ágil. E ele precisa sim ser muito ágil, mas também o setor de compras. E já que a gente está falando em vendas, havia uma premissa no passado de que o mais importante ou só era importante vender. Quando, na verdade, hoje já se sabe que todos os setores têm sua importância e que vender é tão importante quanto comprar. E dentro dessa mudança das empresas não só se preocuparem com vender, mas também com comprar e outras atividades, existem algumas características que dão força a essa mudança de visão acontecer. Primeiro, a empresa precisa buscar baixo custo. Para buscar baixo custo, o setor de compras precisa estar bem atualizado e bem ágil nessa busca. A empresa também precisa evitar compras emergenciais, ou seja, ela precisa já conhecer o que ela precisa ter dentro do estoque com antecedência, para não ficar comprando emergencialmente. Quando a empresa compra emergencialmente, isso quer dizer que ela tem menos poder de barganha, menos poder de negociação. Os preços podem não ser tão baixos quanto se ela tivesse se preparado para comprar de uma maneira mais pausada, mais planejada. Uma outra coisa que mudou essa visão foi a necessidade de interação. É necessário que haja interação entre o setor de estoques e o setor de compras. Para quê? Lembra quando eu falei lá no comecinho que a empresa precisa estabelecer uma sistemática quando entram os materiais para que o setor de compras saiba? Quem é que vai avisar? O setor de estoques. A interação entre estoques e compras é extremamente importante para garantir que haja essa agilidade, essa vantagem competitiva para a empresa.
Já que estamos falando de controles de estoques e compras, é muito importante ter em mente alguns aspectos. Que aspectos são esses? Primeiro, quanto maior o estoque, maior o capital imobilizado. Capital imobilizado, gente, é dinheiro parado. Muitos alunos perguntam: por que estoque com custo? Por que estoque gera custo alto? Por que estoque gera capital imobilizado? Imagina uma empresa que ela teria de repente um certo valor em dinheiro para investir em qualquer coisa. Mas se ela investe esse dinheiro em estoque e aquele estoque não está saindo, não está circulando, não está gerando receita para a empresa, não está entrando dinheiro para a empresa. Então, aquele capital está imobilizado, ele está parado, a empresa não está usando ele para outros fins. Um outro fator que é importante ter em mente é que nunca se deve faltar estoque. Nós já conversamos sobre isso em outras competências anteriores, mas é importante ter em mente isso. Quando se fala de controle de estoques e controle de compras, a interação tem que ser tão grande entre esses setores, de forma que não venha a deixar faltar nem itens para serem produzidos, ou seja, matérias-primas para serem levadas à produção, por exemplo, e também não faltem produtos para serem vendidos aos clientes. Pessoal, é importante investir em informação cada vez mais para garantir que esses dois setores vão ter essa agilidade e essa vantagem competitiva que a empresa precisa. E para isso, é importante considerar, antes de tudo, o histórico daquele item no estoque. Aquele item tem que frequência de saída, como é a movimentação dele, como é a venda dele. Isso é muito importante para quem vai analisar a quantidade de itens dentro do estoque, saber quanto tem que comprar, quanto dele tem que ser reposto e em que período. Tudo aquilo que nós vimos nas outras competências vai servir para esse momento. Está aqui ao lado o gestor de estoque com informações sobre o item e ao outro lado o gestor de compras com informações que vão se relacionar para garantir que aquele item não vai faltar dentro da empresa. Um outro fator importante a se considerar é a sazonalidade do item. O que é sazonalidade do item? São itens que variam suas saídas, suas entradas, de acordo com um certo período do ano. Por exemplo, no final do ano, empresas que vendem aves, como Chester ou Peru, vendem muito mais do que ao longo do ano. Então, esse é um item que é bastante favorável à sazonalidade. E o comprador e o gestor de estoques precisa levar em consideração essa sazonalidade na hora de pensar em repor estes itens. Um outro fator a se considerar são os prazos dos fornecedores. Olha só, eu já sei que eu tenho um nível de estoque estabelecido, que meu estoque mínimo e máximo são esses, mas eu preciso também considerar que eu preciso estudar, que é necessário estudar o prazo que certos fornecedores conseguem me entregar. Se eu tenho um fornecedor da China e eu estou esperando já que meu produto acabe, ele não vai poder me entregar em 10 dias, porque eu sei que o tempo daquele item chegar na minha empresa é muito maior. Então, o gestor de estoques e o gestor de compras precisam estar interagindo também em considerar os prazos dos fornecedores para atender ao que a empresa espera, ao que a empresa precisa ter. O que a gente concluiu disso? A integração entre o setor de compras e o setor de estoques é extremamente importante para o sucesso da empresa. Nós falamos sobre controle, e controle é um pouco diferente de gestão. É como se a gestão estivesse um passo acima do controle. No controle, nós estabelecemos algumas atividades para checar se os itens estão tendo o comportamento que nós esperamos, se estão no nível que desejamos, se estão saindo ou entrando na empresa conforme esperamos. Então, é uma atividade de checar se aquilo está acontecendo. Já a gestão, ela trata um pouco mais além. Ela trata de reunir esforços dentro da empresa de forma a atingir o objetivo dela. Qual é o objetivo da empresa? Gerar lucro. Então, quando se fala de gestão de estoque, fala-se sobre buscar recursos humanos, recursos financeiros, recursos materiais, unir tudo isso com o mesmo fim, que é gerar lucro para a empresa. E na gestão de estoques, a gente fala sobre a gestão dos recursos que irão gerar equilíbrio entre a demanda e o consumo, entre a demanda e o que se espera. Ou seja, gente, gestão
é um fator muito importante para levar a empresa a ter sucesso. E eu gostaria de terminar a competência de hoje falando um pouco sobre logística reversa. Logística reversa fala um pouco sobre essa responsabilidade da empresa em fazer retornar para ela os itens que ela vendeu. De que forma? Se por acaso uma empresa vende garrafas, essas garrafas estariam sendo direcionadas ao meio ambiente. Então, essa lei que fala sobre logística reversa, ela estabelece que as empresas são responsáveis em trazer de volta esses insumos para, quem sabe, reutilizá-los ou até reduzir a quantidade de matéria-prima virgem que é usada no seu processo produtivo por meio desses insumos que retornaram e foram novamente tratados. E no que isso tem a ver com estoques? Olha só, se esses itens retornam para a empresa, eles não são mais produtos acabados, não são mais matérias-primas, não são mais componentes, nem nenhum outro tipo de estoque que nós falamos. Eles são um novo tipo de produto. Então, esse material ou produto, eles não podem ficar estocados com esses outros que eu acabei de mencionar agora. Por quê? Eles podem causar alguma contaminação, podem futuramente causar algum erro de processo, eles podem já não guardar a mesma propriedade que aqueles materiais tinham quando saíram, o que aqueles produtos tinham quando saíram. Então, o gestor de estoques precisa se preocupar em fazer todo um tratamento interno para receber esses itens quando eles voltarem. Seja estabelecer um almoxarifado adequado, seja estabelecer uma comunicação com a área que vai tratar aqueles itens novamente. E também é importante ressaltar que a empresa não é a única responsável pela logística reversa. A lei também estabelece que são responsáveis os consumidores e outros agentes, como as empresas ou os comerciantes que vendem esses produtos. Pessoal, ficamos por aqui. Aqui acabamos a disciplina de estoques. Eu espero que tenha contribuído para o crescimento profissional de vocês. Até mais!